Olá pessoal, meu nome é Silvio Mota, eu sou professor do site euvoupassar.com.br desde a sua fundação e hoje eu estou aqui para começar um novo curso, uma nova aventura com vocês. Nós vamos tratar aqui do conteúdo programático pertinente ao concurso para técnico judiciário dos 9 tribunais regionais federais. Esse curso é voltado especificamente para técnico judiciário. Haverá depois um complemento desse curso com aulas que vão cobrir o programa de analista judiciário, mas nesse curso a gente vai buscar trazer informações que sejam úteis para que vocês resolvam as provas, as questões de direito constitucional para técnico judiciário. Combinado? Muito bem. Para começar, eu gostaria de solicitar que você consiga uma Constituição da República. Acompanhar esse curso sem ter uma Constituição à mão vai ser algo temerário, vai tornar a sua vida bem mais difícil. Nós vamos trabalhar em cima do texto constitucional, o chamado direito constitucional positivo. Então, a Constituição é fundamental. Se possível, uma Constituição atualizada até a última emenda constitucional, a emenda constitucional número 86. Se não for possível, pelo menos uma Constituição razoavelmente atualizada até 2014, pelo menos. Em segundo lugar, eu gostaria de solicitar que, se você ainda não assistiu, por favor assista a 2 minicursos que eu tenho, como estudar Direito Constitucional para concursos públicos e Direito Constitucional para iniciantes. São cursos com um pouco menos de 1 hora de duração, estão disponíveis no site e eu considero que aquelas dicas, aquele bate-papo que eu tenho ali, principalmente se você é marinheiro de primeira viagem, se é a primeira vez que você está estudando para concurso público, e mesmo que não seja, de repente alguma daquelas dicas ali vão ser muito úteis para você. Então, são 2 minicursos, Direito Constitucional para iniciantes e como estudar Direito Constitucional para concursos públicos. Os dois acabam se completando, os dois acabam se complementando e eu tenho certeza que você vai ganhar muito tempo assistindo essas aulas. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar os temas dos últimos concursos, dos conteúdos programáticos, um a um, a partir da análise do texto constitucional. A prova para técnico judiciário leva em consideração muito o texto constitucional. Eventualmente, você vai encontrar questões que vão exigir mais do que o conhecimento do texto, mas o texto é básico. Como a disciplina é direito constitucional e como o direito constitucional estuda basicamente a Constituição da República, a gente vai trabalhar muito em cima do texto. Esse curso ele é muito voltado para quem pretende realmente um concurso para técnico judiciário e tem uma pretensão de êxito nas questões de constitucional. É tudo muito simples, a metodologia é muito simples, agora é necessária muita disciplina para que você consiga assimilar todo esse conteúdo programático dentro do prazo necessário para o próximo concurso. Então vamos lá. Título 1 da Constituição traz os chamados princípios fundamentais. A primeira coisa que você tem que entender é que a Constituição é uma lei. E, como toda lei, a Constituição ela tem uma forma de apresentação. No caso da Constituição brasileira, dessa lei, que condiciona todas as demais leis e todos os demais atos normativos e todas as demais vontades políticas e administrativas do Estado brasileiro, essa lei ela é dividida basicamente em 2 partes. Ela tem uma parte permanente e tem uma parte transitória. A sua parte permanente se subdivide em 9 títulos. Eventualmente, os títulos são muito grandes e
Eventualmente os títulos são muito grandes e se dividem em capítulos. Os capítulos às vezes são subdivididos em seções, as seções em subseções, mas na verdade é um amontoado de artigos. E a divisão morfológica, a morfologia da Constituição, ela está muito relacionada aos temas que são tratados ao longo dessa lei. Então, a Constituição, como lei, ela tem essa morfologia, ela tem essa divisão. Ela começa com um preâmbulo, que para quem vai fazer concurso para técnico judiciário não é relevante. Se você quiser proceder à leitura do preâmbulo, fique à vontade. Logo a seguir vem o primeiro título, o título 1 da Constituição. E é a respeito do título 1 que essas aulas vão tratar. Nós vamos tratar dos 4 primeiros artigos da Constituição. O título 1 é composto por 4 artigos. Observe. O título 1 vai do artigo 1º ao artigo 4º e trata dos princípios fundamentais. Aí você vai perguntar, mas os princípios fundamentais do que, professor? Do direito constitucional? Não. Os princípios fundamentais do Estado brasileiro. Nesse primeiro título da Constituição, o Constituinte. Quem é o Constituinte? O Constituinte é o poder que escreve a Constituição, que cria a Constituição. E quem é o titular desse poder? Ora, num Estado democrático, é o povo. O povo elegeu pessoas, homens e mulheres, que se reuniram em torno de uma Assembleia Nacional Constituinte, a partir do dia 1º de fevereiro de 1987, e escreveram essa Constituição, essa nova Constituição para o Brasil, que foi promulgada efetivamente um ano e meio depois, no dia 5 de outubro de 1988. Portanto, os princípios fundamentais tratados aqui no título 1 são as ideias fundamentais, as ideias basilares que nutrem a infraestrutura do Estado jurídico brasileiro. Você está começando um curso de uma disciplina jurídica, que é o direito constitucional. Então, nós vamos tratar aqui do Estado jurídico, das normas jurídicas fundamentais que justificam a existência jurídica do Estado brasileiro. Princípios fundamentais do Estado brasileiro. E aí começa o título 1, pelo primeiro artigo, onde se lê o seguinte: a República Federativa do Brasil. Vamos parar por aqui. Esse conjunto de palavras, República Federativa do Brasil, traduz o nome jurídico do Estado brasileiro. Então, o nome técnico jurídico do Estado brasileiro não é Brasil, é República Federativa do Brasil. Legal, professor. E isso é importante por quê? Porque é o primeiro dado de um cadastro que você vai ser obrigado a preencher. Observe. Ao final do estudo desse primeiro título, o que vai ser exigido de você? Que você seja capaz de preencher esse cadastro. Se depois desse primeiro módulo, depois de nós analisarmos esse primeiro tema do direito constitucional para você, que vai fazer um concurso para técnico judiciário, se você não for capaz de preencher corretamente esse cadastro, na verdade, você não aprendeu nada, você não assimilou nada. Portanto, o que vai ser exigido para que você tenha uma avaliação razoável
ao final dessas primeiras aulas? Que você entenda, por exemplo, que o nome jurídico do Brasil é República Federativa do Brasil. Que você seja capaz de entender o que significa a forma de governo republicana. Que você seja absolutamente apto a conceituar a forma federativa de Estado. Que você saiba perfeitamente a diferença entre uma democracia participativa e uma democracia meramente representativa. E que, efetivamente, você chegue à conclusão de que essa Constituição trouxe o Brasil para uma democracia participativa ou semidireta. Que também você seja perfeitamente capaz de distinguir parlamentarismo de presidencialismo, entendendo que o sistema de governo adotado por essa Constituição é o sistema presidencialista. E mais, ao final do estudo desse primeiro tema, você deve ser capaz de distinguir os princípios fundamentais propriamente ditos, como normas de eficácia absoluta nesses 4 primeiros artigos da Constituição, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, normas de eficácia programática. Se ao final dessas aulas você for capaz de compreender perfeitamente esse quadro, então você estará apto a responder qualquer questão sobre o tema princípios fundamentais. No entanto, se ao final desse primeiro módulo você não for capaz de entender nada do que eu acabei de dizer, então você não será capaz de responder as questões, ou pelo menos todas as questões, sobre princípios fundamentais. Simples assim. Eu parto da premissa que a única coisa que você entendeu realmente de tudo que eu disse nos últimos 2 minutos foi o nome do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil. Eu parto da premissa de que tudo o resto que eu falei não fez nenhum sentido para você. Mas ao final dessas aulas, fará. E você será capaz de se defender muito bem de qualquer avaliação sobre esses temas. Uma vez que eu já consegui a sua atenção, já aguçei a sua curiosidade, vamos voltar para o caput. Caput é a disposição inicial de um artigo. Vamos voltar para o caput do primeiro artigo da Constituição. Está escrito lá, República Federativa do Brasil. Ninguém vai perguntar para você isso, né? Eu acho que você já consegue perceber que você não vai enfrentar uma questão do naipe. Dentre as opções abaixo, assinale qual a única que expressa corretamente o nome jurídico do Estado brasileiro. Letra A, Brasil. Letra B, Ilha de Veracruz. Letra C. Não vai acontecer isso. Então, saber qual é o nome oficial do Brasil não vai ajudar numa questão de prova. Mas entender o que cada uma dessas palavrinhas significa ajuda pra caramba. Então eu vou começar pela primeira. República. O que quer dizer república? Eu vou dar uma resposta bem simples, né? Porque se a gente fosse efetivamente responder essa pergunta, o que significa república, a gente ia ter um curso inteiro só sobre isso. Mas pragmaticamente, de forma objetiva, pura, do jeito que você precisa da informação. O que é uma república? Bom, uma república é uma forma de governo. Mas o que é forma de governo? Bom, forma de governo é um sistema que determina basicamente 2 coisas: como você atinge o poder e quanto tempo você permanece nele. Super simples.
Forma de governo é um sistema que determina como você atinge o poder e quanto tempo você permanece nele. Não pode ser mais simples do que isso, mas eu vou tornar mais simples ainda. Vamos começar pela expressão república. Etimologicamente, etimologia é o estudo das palavras, tá? Etimologicamente, república vem de uma expressão em latim, res publica. Res, em latim, quer dizer coisa. Publica, pública. Coisa, pública. Então, numa república, a primeira coisa que a gente percebe é que a coisa é pública. O lazer é público, a segurança é pública, a rua é pública, os passeios são públicos, as praças são públicas, a educação é pública. É tudo público. A república tem um Estado que é público, não tem um Estado privado, como acontecia na monarquia, onde o reino pertencia ao rei. Numa república, como é que se atinge o poder? Já que é uma forma de governo, e recapitulando, forma de governo é um sistema que determina como você atinge o poder e quanto tempo você permanece nele. Como é que se atinge o poder numa república? Eu me refiro ao poder político, né? Como é que alguém vira presidente de uma república? Como é que alguém vira governador de um estado que compõe uma república? Ou prefeito de um município que compõe uma república? Ah, você sabe a resposta. A gente vota, né? Então, a primeira característica da república como forma de governo é a eletividade do mandatário. A forma de acesso ao poder numa república, é claro que a gente está pressupondo, né, uma república democrática como a nossa. Não uma república que só tem nome de uma república, é uma república de fato e de direito. Uma república mesmo, né, uma república feita aos ideais republicanos, comprometida com os ideais republicanos, você atinge o poder através da eleição, você elege o mandatário do poder. Perfeito. E uma vez eleito, esse mandatário permanece no poder até quando? Ad eternum? Não. Ele permanece no poder durante o tempo pré-estabelecido. Ele já tem uma pré-cognição, um pré-conhecimento do tempo que ele vai permanecer no poder. Então ele não permanece no poder de forma eterna, perene, não. Ele permanece no poder durante um pequeno lapso temporal. A rotatividade no poder é fundamental para a compreensão correta da forma de governo republicana. Então, uma vez no poder, ele fica no poder por um período precário de tempo. Portanto, a segunda característica da forma de governo republicana é a transitoriedade do mandato. Eu acho que é fácil isso, né? Eu não vejo dificuldade para você entender isso. Você vive numa república, né? Você faz parte de uma geração que teve a graça, a bem-aventurança de nascer e se criar numa república democrática, ao contrário da minha geração. Então para você tranquilo, né? É até meio banal isso. Mas para ficar mais tranquilo ainda, para não deixar nenhum tipo de dúvida, eu vou utilizar aqui um contraste. Eu vou falar de uma outra forma de governo que não é compatível com a forma republicana. A monarquia. A forma monárquica de governo, ela tem características completamente opostas à forma republicana de governo. Na monarquia, você não vota para rei, não é?
o rei nasce rei. Então, a primeira característica da monarquia é a hereditariedade do mandatário. Perfeito. Mas o rei, uma vez que nasce rei, ele é rei até quando? Até morrer? Até morrer, até matarem, né? Então, a segunda característica da monarquia é a vitaliciedade do mandato. O mandato é vitalício. Isso não quer dizer que as monarquias, ou pelo menos todas as monarquias que existam hoje na face da Terra, sejam autocráticas. Não há essa relação. Ah, toda república é democrática e toda monarquia é ditatorial. Não é isso, não. Eu tenho repúblicas que são verdadeiras ditaduras e tenho monarquias absolutamente constitucionais. O ano passado você acompanhou no noticiário a renúncia do rei Juan Carlos, da Espanha. A Espanha é uma monarquia constitucional. O rei Juan Carlos, já avançado em idade, renunciou, abdicou do trono em favor de seu filho. Você, desde que você nasceu, você sabe que a Inglaterra tem uma rainha, a Rainha Elizabeth. Aliás, desde que eu nasci, desde que meu pai nasceu, a Rainha Elizabeth parece que é eterna, ela não morre, né? Ela é conservada em formol. Mas está lá ela, velhinha está lá, e é a rainha dos súditos ingleses. E ninguém discute que a Espanha e a Inglaterra sejam democracias. É claro que são democracias. Essas monarquias são monarquias constitucionais. Não fica com aquela noção que você tem de filmes que retratam a Europa medieval, onde o rei era um ditador. Hoje não, hoje os reis europeus, pelo menos, né, são democratas. Isso é apenas uma forma de governo que determina, basicamente, como se atinge o poder e quanto tempo nele se permanece. Nós somos uma república. Somos. Desde 1889. Porque antes de 1889, nós éramos uma monarquia. O Brasil já teve uma constituição igual a essa, só que monárquica. Essa aqui é uma constituição republicana. A Constituição Monárquica do Brasil foi outorgada pelo imperador em 1824 e sobreviveu até 1889. Durante 64 anos, o Brasil foi uma monarquia com 2 reinados, Pedro I e Pedro II. A partir de 1889, o Brasil passou a ser um Estado republicano. E a primeira Constituição republicana é de 1891. Depois dela veio a Constituição de 1934, de 1937, de 1946, de 1967, de 1969 e agora a gente tem a Constituição de 1988. Todas republicanas. Mas nenhuma delas ficou em vigor tanto tempo quanto a de 1824. Ficou durante 64 anos em vigor. Essa nossa agora vai completar 27 anos de vigência, em outubro. Então, nós temos uma Constituição republicana. Por isso que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Uma Constituição republicana, porque no Brasil o acesso ao poder se dá através da eletividade do mandatário e o sujeito permanece no poder durante o período do mandato eletivo, a transitoriedade do mandato. No entanto, é conveniente que você desde já perceba
que essa, apesar de ser mais uma Constituição republicana, é a primeira Constituição republicana que não coloca governo, que não coloca a forma de governo como cláusula pétrea. Opa. Professor, o que é isso? O que é uma cláusula pétrea? É um assunto que é protegido dentro da Constituição. Ele é petrificado. É um assunto que não pode ter o seu alcance reduzido por uma emenda, por um processo de reforma constitucional posterior à promulgação da Constituição. Nós temos 4 assuntos, a gente vai ver oportunamente, que estão nessa relação. Mas, nesse momento, eu gostaria apenas de chamar a sua atenção para o fato de que a República não é um deles. Você perguntar para o seu pai, no dia 21 de abril de 1993, ele participou de um plebiscito, uma consulta popular, ele foi às urnas. Na época, as urnas ainda não eram eletrônicas, mas ele foi às urnas para decidir se o Brasil deveria continuar sendo uma república ou deveria se transformar numa monarquia. Isso em 1993. A Constituição é de 1988, portanto anterior. Se a República fosse um desses assuntos que não podem ser abolidos por emendas constitucionais, não teria sentido esse plebiscito. Portanto, a República não é. Tecnicamente, eu acho que ninguém vai perguntar para você, numa prova, qual é o nome jurídico do Estado brasileiro. Isso ninguém vai perguntar, não. Mas alguém pode perguntar se uma emenda constitucional pode mudar o nome jurídico do Estado brasileiro para a monarquia federativa do Brasil. E, tecnicamente, isso é possível. Porque o plebiscito, naquele momento, entendeu que o Brasil deveria continuar republicano. Mas não transformou a república numa cláusula pétrea, numa cláusula de pedra, numa cláusula de cerne inviolável, seja o nome que queiram dar. A forma de governo republicana continua passível de reforma, tecnicamente passível de reforma constitucional. Não é tema que não possa ser rediscutido. Não me interpretem mal, não estou defendendo aqui a criação de uma monarquia no Brasil, não é nada disso. A minha única preocupação aqui é que, em uma questão de prova, você esteja devidamente ciente de que república não é cláusula de pedra. Professor, eu estou morrendo de curiosidade. Eu queria saber, eu queria relembrar quais são essas 4 cláusulas pétreas. Se a sua curiosidade é muito grande, então eu acho que você tem que pegar a Constituição, abrir o artigo 60, parágrafo 4º, e dar uma lidinha lá nos 4 incisos, que aí quando começar a próxima aula, você já vai ter uma noção de quais são as 4 cláusulas pétreas. Valeu, até já.